Irmãos, 2 Coríntios capítulo 9 e verso 6. Aleluia. Glória a Deus. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Irmãos, desde quando nós abrimos esse ministério, Deus ele tem abençoado grandiosamente esta casa. Deus levantou o ministério Condutores da Glória para verdadeiramente abençoar vidas, e eu glorifico o nome do Senhor por isso. Nós temos visto a mão de Deus na vida de famílias, aonde Deus tem transformado, aonde Deus tem trabalhado de uma forma especial. Em Deuteronômio capítulo 10 verso 8, que é o tema deste ministério, a Bíblia vai dizer que Deus separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus, era o símbolo da glória de Deus. Então, quando a tribo de Levi tomava posse da arca e ia para a batalha, eles levavam a glória de Deus para a batalha. E a Bíblia vai dizer que toda vez que os levitas se aproximavam com a arca, em meio à guerra de Israel, Deus dava vitória. Em nenhum momento o povo de Israel perdeu a batalha quando a arca da aliança estava de posse com os levitas. Então todas as vezes que os levitas levavam a arca ou a glória de Deus, ele dava vitória à tribo de Levi. Só que existe algo poderoso nesta mensagem, porque além de Deus separar a tribo de Levi para conduzir a glória de Deus, a arca de Deus, Deus também levanta a tribo de Levi para ser ministros de bênçãos no nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus separa e levanta a tribo de Levi também para ministrar bênçãos sobre o povo de Israel. E isso é interessante porque os levitas eram um povo amaldiçoado. Os levitas, lá em Gênesis 48, 49, quando Jacó vai imprentar a bênção sobre os teus filhos, ele amaldiçoa a tribo de Levi por umas atitudes que eles fizeram no passado. Mas diante também da atitude posterior que eles tiveram diante de Deus, ele remove a maldição e abençoa a tribo de Levi. Então ali Deus começa a mudar aquele povo, e através de os levitas ele começa a ministrar bênção sobre o povo de Israel. Ministério Condutores da Glória, irmãos, além de levarmos a glória de Deus para a família, Deus nos deu legalidade e autoridade para ministrar bênção sobre a minha e sobre a tua vida, bênção sem medidas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu quero lhe convidar a ofertar neste ministério, aonde Deus tem falado comigo, que Ele vai trazer 100 vezes mais aquilo que você depositar no altar de Deus. Você acredita nisso, irmão? Você crê nisso? Se Deus nos levantou para ser ministro de bênção, hoje, nesta noite, eu quero ministrar 100 vezes mais sobre a tua vida, sobre aquilo que você ofertar ao altar de Deus. No passado fizemos esse desafio, irmãos, de ministrar 100 vezes mais na vida do homem, na vida da mulher. Sabe o que Deus fez? Deus pegou uma vida e deu 200 vezes mais. Deus deu 100 mil a um membro nosso aqui, porque Deus é poderoso e Ele vela pela tua palavra. O membro ofertou R$500 e Deus 200 vezes mais. Sabe por quê? Porque Deus tem levantado esta casa para ministrar bênção sobre o povo. Deus tem dado autoridade não só a mim, mas todos os obreiros. Para quê, pastor? Para ministrar bênção sem medida sobre a tua vida. Se você semear muito hoje, você vai colher muito no reino de Deus, porque Deus é poderoso para abençoar a nossa história. Por isso fique de pé, vamos ofertar a casa do Senhor. Som, aleluia. Isso aqui parece que está chiando. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ofertar a casa do Senhor.
você que trouxe a tua oferta, o teu dízimo, eu quero ministrar sobre a tua vida nesta noite, pela autoridade que Deus tem me dado, pela, aleluia, legalidade que Deus tem dado a este ministério, aleluia. Eu quero ver a tua vida próspera, eu quero ver a tua vida prosperar, multiplicar diante de Deus. Deus tem aberto portas, Deus tem feito milagres nesta casa. Por isso hoje é noite de, aleluia, de te abençoar no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, a tua mão tem sido poderosa sobre a nossa vida e a nossa história. E por isso, Senhor, eu quero entregar, Senhor, cada vida que nesta noite teve condições de ofertar e o que não teve, Senhor, eu quero pedir a tua bênção da mesma forma. Pai, assim como o Senhor tem ministrado em meu coração, nesta noite, Senhor, eu quero ministrar sobre o teu povo e sobre a tua igreja a tua bênção, ó Pai. Que o Senhor venha multiplicar, que o Senhor venha abrir a janela e as comportas dos céus e abençoar a vida financeira dos teus filhos e da tua filha. Senhor, venha trazer prosperidade ao teu povo, ó Pai, venha trazer multiplicação sobre a tua igreja, ó Pai. Eu quero abençoar os teus filhos nesta noite, eu quero ministrar bênção sobre o teu povo neste lugar. Senhor, venha manifestar a tua glória e o teu poder. Eu quero entregar tudo em tuas mãos nesta noite e pedir a tua bênção neste lugar, pedir a tua graça sobre o teu povo. Pai, visita a vida financeira dos teus filhos, abra a porta nesta noite, multiplica. Eu profetizo milagre, eu profetizo a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos nesta noite, no nome de Jesus. Eu abençoo em teu nome, no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia rapidamente, Evangelho que escreveu Mateus. Oi? 14, verso 26, irmãos. Nós vamos também estar depois orando pela nossa irmã Sabrina em Moabe, que foram... A Sabrina foi acometida também de Covid, que ela trabalha com o público, e ela se encontra em casa enferma, em isolamento. O Moab está cuidando dela, e nós vamos estar orando. Toda vez que você orar, também lembre da nossa irmã Sabrina, do nosso irmão Moab, que estão na batalha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 14, verso 22 em diante, todos acharam, amém? Evangelho que Mateus escreve, diz assim a palavra do Senhor: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. A despedida, a multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegando já tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para ele, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, e não me temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que
duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então se aproximou-se o que estava no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pode se assentar adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, logo nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores, nós vemos Jesus operando milagres, aonde ele faz a multiplicação de peixes e pães. A multidão que estava perto, pode pegar essas duas cadeiras, a multidão que estava perto de Jesus, eles acompanhando o discurso, acompanhando a caminhada de Cristo, a Bíblia vai dizer que chega uma determinada hora que a multidão, mais de 5.000 pessoas, tem fome. Então Jesus ali, ele opera o milagre com apenas 5 pães e 2 peixinhos, e alimenta uma grande multidão. E logo nós observamos e percebemos que quem anda com Jesus nunca fica em falta. Quem está perto de Jesus, ele sempre vai estar pronto para receber o milagre do Senhor, porque Jesus, vendo as nossas necessidades, ele não deixará faltar nada sobre a nossa vida e sobre a nossa história. No momento em que seguimos a Cristo, no momento em que caminhamos com o Senhor, Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. O salmista Davi, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Quando nós entendemos, irmãos, que estando ao lado de Cristo, quando andamos ao lado de Cristo, nada falta sobre a nossa vida e sobre a nossa história, porque Jesus está no controle de tudo e contemplando a minha e a sua necessidade. Então a Bíblia diz que após aqueles milagres, aquele milagre que ele opera, ele despede a multidão e pede para que os discípulos passem para uma outra banda. Então a Bíblia diz que ele se retira ao monte para orar, e os discípulos, ele pega o barco para ir para outra cidade. Só que os discípulos estão sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso. Os discípulos estão indo diante de uma ordem de Jesus Cristo. Só que a Bíblia vai dizer que no meio, irmãos, aleluia, no meio da sua caminhada, ali navegando sobre as águas, uma grande tempestade se levanta contra a embarcação daqueles discípulos, e a Bíblia vai dizer que o vento era forte e violento, ao ponto deles ter medo. Interessante, irmãos, que Pedro, ele estava acostumado, os discípulos de Cristo estavam acostumados, porque eles eram pescadores, eles estavam acostumados de enfrentar tempestade, mas aquela tempestade ali traz um medo muito grande, aleluia, para os discípulos. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus, ele começa a se aproximar da onde os discípulos estavam andando sobre as águas, e a Bíblia vai dizer que quando os discípulos avistam Jesus, eles têm medo, pensando que era um fantasma, por nunca ver ninguém andando sobre as águas. Preste atenção nesta noite, irmãos, por mais que estamos andando e achamos que Jesus não está conosco, mas estamos caminhando sobre a palavra do Espírito Santo, estamos caminhando sobre a autoridade de Deus, porque a ordem de Deus é marchar e nunca recuar. A Bíblia vai dizer, irmãos, que não devemos olhar para trás, mas prosseguir. Se estamos prosseguindo, se estamos caminhando, é porque estamos sobre a autoridade da palavra do Senhor. E é óbvio, irmãos, que no meio da nossa caminhada, tempestade, adversidade vai se levantar, sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas preste atenção, irmãos, mesmo que lhe traga medo, mesmo que lhe traga pavor, a tempestade, a luta que você está enfrentando, você ainda está sobre a autoridade de Jesus Cristo, você ainda está sobre a autoridade da palavra do Eterno. A tempestade pode até se levantar,
levantar, irmão, mas Deus continua te guardando, aleluia. Deus continua no controle, Deus continua sobre a tua vida, por mais que você não veja Ele do teu lado, mas a palavra de Deus é fiel na nossa história. Se Ele mandou você prosseguir, se Ele diz estou contigo, não temas, porque Deus é poderoso para te dar livramento. Aleluia. Jesus disse: olha, vai, porque daqui a pouco eu encontro com vocês. E a tempestade se levanta, irmãos, aleluia, e Jesus vem andando sobre as águas. Pedro, quando olha, diz: Senhor, se for o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Léo, traz para mim, fazendo favor. Deixa eu ir ter contigo. E a Bíblia diz que Jesus diz: vem. Aleluia. E Pedro, irmãos, ele começa a andar sobre as águas. Ele começa a viver um milagre, porque ele ousou a ir com Jesus. Os discípulos ficaram, olha que interessante, porque havia 11 pessoas aproximadamente dentro do barco. Só Pedro ousa a ir ter com Jesus. Só Pedro ousa a ir se encontrar com Jesus. Os outros discípulos ficaram olhando. E Pedro disse: olha, se tu és o Senhor, deixa eu ir contigo. E os discípulos poderiam dizer: Senhor, eu também quero ir. Mas ninguém foi, irmãos. Ficaram olhando Pedro andando sobre as águas. E ali Pedro começa a vivenciar um milagre, porque andar sobre as águas é um milagre, é uma experiência única, que somente Pedro teve, porque teve coragem de se encontrar com Jesus. Não entendi, pastor. Deixa eu lhe falar uma coisa nesta noite. Se você tiver coragem de se entregar a Jesus, você vai começar a viver coisas novas na tua vida. Você vai viver experiências novas sobre a tua história. Existe a sua família que está do teu lado, existe uma multidão que está contigo, mas se você ousar aí ter com Jesus, aleluia, você vai começar a caminhar sobre as águas, você vai começar a vivenciar o milagre. Ei, preste atenção. Quando eu me converti, eu era o único da minha família. Com 16 anos entreguei a minha vida a Jesus, aleluia. Todos ficaram olhando, dizendo: não faça isso, você é maluco, você é louco, você vai estragar a tua vida. Mas eu ousei a estar com Jesus, eu ousei a viver uma nova experiência, a vivenciar o milagre. E quando eu fui ter com Jesus, eu comecei a ver milagres na minha história. Ei, querido, ouça nesta noite, porque Jesus tem vitória para a tua história. Não fica como aquele só olhando o irmão receber o milagre, olhando o irmão mudar de vida, olhando o irmão viver coisas novas na sua vida. Você também pode andar sobre as águas nesta noite. Você também pode ousar a estar com Jesus. Você também pode ousar a viver o milagre, uma experiência nova com Cristo. É só você ter coragem nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. E aí, irmãos, entra a falha do homem, porque a Bíblia diz que Jesus está na frente de Pedro, e ele está andando. Aí sabe o que Pedro faz? Olha para o lado, olha para o outro. Jesus está aqui, olha para o outro, olha para trás, olha para baixo. Sabe o que Pedro começa a ver? A tempestade. Ele começa a ver ouvir o assobio do vento, começa a ver as ondas se bater, e a Bíblia vai dizer que Pedro agora tem medo. Aleluia. E a Bíblia diz que quando Pedro começa a ter medo, ele começa a afundar. Só que enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, mas quando ele olhou para a tempestade, ele começa a afundar. E aí que entra a grande falha do homem e da mulher. Por quê, pastor? Porque ele não consegue perceber. Pedro não conseguiu perceber que ele já estava vivendo um milagre.
Pedro, ele não conseguiu perceber que ele estava vivendo uma experiência com Deus. Ele presta atenção, ele foca mais na tempestade do que o andar sobre as águas. Irmãos, andar sobre as águas não é para qualquer um. Se você vê alguém, ou se você começar a andar sobre as águas, você vai ficar doido. Rapaz, o que é isso? E Pedro consegue desfocar do milagre dele para olhar o problema da tempestade. Meu irmão, se eu estou andando sobre as águas, Jesus está eu vou olhar para a tempestade para quê? Porque eu já estou vivenciando o meu milagre. Mesmo em meio à tempestade, pastor, mas a tempestade está soprando, mas você está caminhando sobre as águas. Só que o que você não consegue perceber é que você está caminhando sobre as águas. Por quê? Porque você está olhando para a tempestade, você está olhando para o problema, você está olhando para a dificuldade. Aí você começa a ter medo, e quando o medo entra, a Bíblia diz que é um espírito. E Paulo vai dizer a Timóteo: eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei espírito de poder. Alabra cantore barachandara. Oh meu Deus, aleluia. Aí Pedro começa a afundar. E Deus não te deu espírito de covardia e de medo, Deus te deu espírito de poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, irmãos, Pedro começa a afundar. E é isso que muitas das vezes acontece com nossos irmãos. Eles começam a olhar para as dificuldades e começam a afundar em meio a um milagre. Preste atenção, ele afunda vivendo um milagre. Aleluia. Ele não afunda naturalmente, ele afunda vivendo um milagre. Se Deus está te convidando para viver o milagre, continua olhando para Cristo, continua olhando para o teu alvo, porque Deus está no controle de tudo. Não temas, irmãos, porque a tua caminhada com Cristo já é um milagre, porque Jesus está com você. Porque a tempestade está soprando, mas você continua caminhando. A tempestade está soprando, mas você continua andando sobre as águas. Por isso, irmão, não perca o teu foco de olhar para as dificuldades. Saiba que Deus é poderoso para operar milagres e te sustentar em meio à caminhada. Calabarachandarácia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Covid me pegou, irmão, eu dava 3 passos, eu sentia cansaço, eu não conseguia falar. Fala, Aline. Irmãos, mas eu não estava preocupado, sabe por quê? Porque eu sei que tinha uma promessa sobre a minha vida. Há uma promessa sobre esta igreja, há uma promessa sobre a minha família. Aleluia. Eu falei, o Covid veio e vai passar, porque o sol nasce para todos, diz, aleluia, o sábio Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Para ímpio e para justo o sol vai nascer, mas uma coisa eu sei, irmão, aleluia, o vento pode se levantar, mas eu estou debaixo de promessa e da autoridade da palavra do Senhor. Ei, pode se levantar o que for, a palavra de Deus é sobre a tua vida. Não temas, Deus é contigo. Não temas, Deus é contigo. Não temas, Deus está contigo. Porque quando estamos com Cristo, por mais que a tempestade seja grande, mas maior é o meu Deus. Quanto tem um Deus grande aqui, irmãos? Levanta a tua mão e adora ao Senhor. Irmãos, o nosso Deus, Ele é o Deus de milagre. O nosso Deus, Ele é poderoso. Uma certa vez os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? 4 dias após de morto, Lázaro ressuscitou sobre a palavra profética de Cristo. O que está morto na tua vida vai ressuscitar. Essa tempestade vai cessar.
porque hoje é a noite da nossa vitória, hoje é a noite de milagre. Jesus está aqui nesse lugar. Oh, rebacanto comandará, saio comandará. Jesus está aqui. Ele está neste lugar, Ele está. Glória, glória. Oh, remandará, xanda, calabará. Ei, querido, recebe a presença de Deus nessa noite. Quantos estão sentindo Jesus aqui? Jesus está no barco, Jesus está neste lugar e está dizendo: minha filha, não tema, continua prosseguindo, continua caminhando, eu estou no controle. Talvez você diz: pastor, Deus, eu estou desempregado, a tempestade está grande, é problema na minha família, é problema na minha casa. Continua caminhando sobre as águas, porque no momento certo Jesus vai acalmar. Ele vai acalmar, Ele vai acalmar a tempestade. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a afundar, Jesus estende as suas mãos e diz: homem de pequena fé. Aleluia. Jesus revela ali, irmãos. Dá o celular, meu filho. Jesus revela a pequena fé que Pedro tinha em sua caminhada. Eu tentei, não consegui. Não entendi, pastor. Às vezes Deus permite o vento soprar para revelar a nossa fraqueza. Para quê? Para que venhamos nos aperfeiçoar diante de Deus. Aleluia. Jesus deixa algumas tempestades surgir para mostrar para mim e para você que não somos o super-homem. Aleluia, que não somos aquele bambambam, que existem fraquezas, existem pequenas falhas que precisam ser consertadas para que você vivencie algo maior diante de Deus. Porque Pedro ali estava caminhando sobre as águas, estava vivendo milagre, mas era um homem com a fé pequena. Era um homem que tinha uma fraqueza, mas quando ele aperfeiçoa a fraqueza que ele tinha, em Atos capítulo 2, agora Pedro está ganhando mais de 3.000 almas para Jesus. Quando Pedro aperfeiçoa a sua fraqueza, que era a fé, você vai ver Pedro enfrentando, aleluia, o governo romano, sem ter medo de morrer por amor a Cristo, porque para ele já não importava mais, irmãos. Ele começa a pregar a palavra do Senhor, aleluia, a tempestade que se levantava, Pedro não estava nem aí. Segundo a história, quando pegaram Pedro disse: não me crucifique como mestre, porque há muita honra. E mesmo sendo crucificado de cabeça para baixo, Pedro ainda pregava a palavra do Senhor. Pedro era o homem que não tinha mais medo. Sabe por quê? A fé, a fraqueza dele foi revelada por Cristo, e ele aperfeiçoa na sua caminhada com Deus. Às vezes Deus permite que o vento sopre, aleluia, para que lá na frente você comece a viver algo maior diante de Deus. Oh, rabacalabarachandarácia. Meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus segura na mão de Pedro. Aleluia. Irmãos, presta atenção. Se você está sobre a palavra de Cristo, aleluia, Deus não vai deixar você afundar. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai deixar você perder tudo. E ainda que perca, Deus te dará em dobro. Calai chorebracanto comandarás. Oh, aleluia. Deus não vai abandonar a tua casa. Deus não vai abandonar a tua família. Aleluia.
porque Jesus está no controle. Mesmo Jesus revelando, mas ele segura na mão e diz: não temas. Você está afundando, você está com medo, mas eu estou contigo. Levanta, Pedro. Levanta, Pedro. Levanta, Pedro. Levanta, 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 meu irmão. Levanta, meu irmão. Porque é noite do teu milagre neste lugar. Ei, levanta, 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 levanta. Porque Jesus abraça, abraça. Oh, aleluia. Meu Deus. Calabrachandarás. Oh, aleluia. Entenda uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece a tua fraqueza. Jesus conhecia a fraqueza de Pedro. Por isso ele permite que Pedro fosse até ele. E segura na mão de Pedro, para que ele não viesse perecer. Aleluia. Entenda uma coisa nesta noite. Não tenha medo. Caminha com Cristo. Porque mesmo você tendo afundando em meio à tempestade, caminhada, Jesus vai te sustentar. Jesus não vai deixar você perecer. Alabai, chorebaracandarás. Às vezes a gente faz umas loucuras santas na vida, mas Jesus, ele é poderoso para segurar e nos guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixa de ousar em Cristo. Aleluia. Caminha sobre as águas, porque Jesus te sustenta. Léo, me ajuda aqui no louvor aqui, Léo. Aleluia. Vamos ficar de pé nesta noite. Vamos orar. Nós temos ainda a ceia. Vem cá, Lidiane, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Irmãos, antes de orarmos nesta noite, eu quero lhe convidar, você que não é crente, que está afastado do caminho do Senhor e quer ousar nesta noite a estar com Cristo, fazer como Pedro. A minha família não vai, mas eu vou. Os meus amigos não vão, mas eu vou. Os meus colegas, meus familiares não querem Jesus, mas eu quero, porque eu quero viver algo novo com Cristo, porque eu quero viver uma experiência nova com Jesus, porque eu quero vivenciar milagre na minha história. Hoje é noite, irmãos, porque Jesus está te chamando. Vem. Jesus está te chamando. Ei, meu filho, vem. Vem, porque eu opero milagre na tua vida. Vem, porque hoje é noite do meu milagre na tua história. Vem, que hoje é noite de Deus fazer algo na tua história. Jesus está dizendo: vem. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que não é crente, que está afastado do caminho do Senhor e quer, irmãos, se conciliar com Jesus, aceitar a Jesus de Nazaré, só levantar a tua mão da onde você estiver, porque nós vamos estar orando pela tua vida.